Estamos hoje com Eliana Tessitori, minha colunista querida de Cuide-se, da revista Tudo. Ela é fisioterapeuta, especialista em RPG. Ela transita também como consteladora, né? Constelação familiar. É uma professora e dança do ventre, que eu já tive a oportunidade de ver várias vezes. É terapeuta holística, ou seja, ela é tudo, gente. Ela é absolutamente tudo, uma querida. E é colunista da Tudo. Não, então. Ela é um pouco de tudo e mais. A gente tem uma história muito antiga aqui na região, na Granja, que, né, a gente leva nos nossos corações, e quando eu preciso de um ombro, ou alguém que possa me escutar, porque a Eliana é muito... Ela é uma persona de escuta, vamos dizer assim. Ela é serena, ela é uma referência para mim como pessoa e como profissional. Então, eu queria que você contasse aqui para todos nós quem é a Eliana. Ah, minhas queridas, eu ainda não sei, mas é com tanto prazer que eu estou aqui, estou muito feliz. Sabe, eu quero só falar uma coisa para não esquecer. Quando eu estava vindo para cá, eu parei em 2 lugares. E nos 2 lugares eu falei assim, olha, eu vou ficar só um pouquinho porque eu vou gravar um podcast, mas qual que é? Falei, não, é daí que tudo. Nossa, mas quando que vai passar? Olha, precisa ser sempre. Porque a gente gosta da revista, porque a gente pega no Instagram e não sei o que lá, mas como é que tá, como é que vai ser? Eu vim para cá em festa. Ah, que bom. Né? E estou aqui dessa maneira também, com muito prazer. É um prazer fazer parte dessa revista, estar com vocês e acompanhar a história da Tudo, que vai sempre na onda. Isso eu falei para alguém também. Nossa, por que você está na Tudo? Eu falei assim, porque ela está sempre na onda. Né, na crista da onda. Né? Mas novidade, né? Sem querer escapar aqui de quem eu sou, eu não sei. Eu sei meu nome, que é Eliana Tessitori. Eu sei que desde pequena eu gostava de cuidar e não conseguia separar depois de um pouco mais velha, não conseguia separar o corpo físico do psico. Eu não sabia se eu ia fazer psicologia, se eu ia fazer medicina, eu não queria, porque eu não queria nada invasivo. E aí é que eu acabei fazendo fisioterapia, mas fiz o mestrado em psiquiatria. Então, isso sempre juntou. E essa sou eu, assim, que eu vejo a mim, vejo que quando algo não está bom no meu coraçãozinho, a minha cabeça, assim, isso reflete no corpo e vice-versa. Porque se eu tiver com uma unha encravada durante 5 dias, vou dar um pouco raivosa. Não dá, né? Aí a gente sente. Eu acho que a gente eu sou uma pessoa que eu acredito nesse campo espiritual, que tem algo maior que rege a gente não tem controle nem sobre o nosso destino, mas nessa coisa elástica das escolhas, a gente tem um monte de possibilidades, né? Eu também gosto de aproveitar meu tempo, então eu estou aqui, desfrutando estar com vocês, e isso me acrescenta. Isso é uma coisa muito bacana, e também porque na Tudo a gente pode contribuir com algo informativo ou dar dicas para a saúde das pessoas, com leveza, com beleza, porque acho que caminha juntos, saúde e beleza caminham juntos, né? E eu não sei se eu respondi a primeira pergunta. Mas... Claro que respondeu. Obrigada, Eli. Obrigada por estar aqui. É um prazer, né, pra gente. Seja muito bem-vinda nesse bate-papo. Muito obrigada. Eu vi no seu Instagram, na sua bio, nas coisas que você escreve, que você fala muito de constelação familiar. Inclusive, você tem um livro publicado que Não Começou Com Você, que eu gostaria que você falasse também sobre ele. Mas para as pessoas que, como eu, ouvem muito falar constelação familiar, eu faço... O que é a constelação familiar e para quem é, né? E conta um pouquinho desse trabalho pra gente. Eu conto sim. O livro, já vou mostrar que tá aqui, tá? Ele não foi eu que escrevi, é um livro muito conhecido. É um livro que você cita sempre, é isso? Eu trouxe vários livros aqui, tá. Caso a gente quisesse abordar
algumas coisas, né? E esse é um livro que vai falar da nossa influência transgeracional, que não começou em você porque começou antes. Pode ter começado com o pai, com outros ancestrais, né? A constelação familiar, ela foi organizada do jeito que a gente usa hoje. Ela foi feita por Bert Hellinger. Já existiam terapias familiares antes, e tal, mas Bert Hellinger, um alemão, que percebeu que, como numa constelação no céu, cada pessoa tem um lugar no seu sistema ou na sua família. Então, seu pai tem um lugar de pai, a sua mãe lugar de mãe, o filho lugar de filho. E quando alguém sai do seu lugar para ocupar outro, as coisas não vão andar bem. Então, quando eu viro mãe da minha mãe, além de ter um desgaste enorme e não ser verdade, então quando eu falo, minha mãe faz tudo errado, minha mãe não consegue fazer isso, ela tem que fazer aquilo, então estou julgando e tudo, eu estou sendo mãe dela, não vai dar certo, nunca vi dar certo. Quando a gente ocupa um lugar que não é nosso, a gente é filha, tem a mãe, a sua mãe também é filha de alguém, e assim veio vindo, né? O Bert Hellinger, ele percebeu que, eu vou falar de uma maneira bem genérica, e se eu não estiver explicando direito, vocês me falam, tá bom? Ele percebeu que a gente não caminha sozinha. Então, a gente tem no nosso DNA 50% de herança que veio do pai e 50% de herança que veio da mãe. Esse 50% que eu recebi de um deles é tudo deles. Então, eu trago tudo isso daí. Mas antes, eles também receberam. E eu também recebo 25% dos meus avós. Né? 1/8 dos meus bisavós. Aí vai indo lá para trás. E há autores que falam que a gente chega a ter até 10 gerações, traços de 10 gerações. Quando a gente estuda o DNA, a gente tem uma parte biológica, mas que é um pouquinho do nosso DNA. E a grande lacuna são as heranças que a gente tem que não são visíveis, que são psicoemocionais, que são de crenças. A gente ouve muito falar em crenças limitantes, não é verdade? Mulheres da minha família são assim. E às vezes você não quer ser assim. Mas você também não consegue sair daquilo porque você começa a não se sente rejeitado. Ninguém gosta de se sentir rejeitado. Então, o Bert veio a contar para a gente que essa é uma das premissas, a premissa do pertencimento. Todo ser humano necessita sentir pertencido. E da onde veio isso? Da época que a gente morava em cavernas. Quando a gente morava em cavernas, era melhor se sentir excluído dentro de um bando, ou então, se você ficasse sozinho, você ia ser comida pelo dinossauro. Aí essa necessidade de pertencimento. E às vezes a gente paga um preço para se sentir pertencido e fica longe da nossa natureza. Quando eu digo mulheres da minha família são assim. Pode ser que eu não seja assim, mas que na minha família, para eu ser aceita, se eu não for, por exemplo, funcionária pública, se eu não tiver um trabalho do CLT, se eu for autônoma, eu não vou ser benquista. Se eu trabalhar com dança, por exemplo, eu posso ser vista enviesado. Essa daí não é muito séria. Na minha família, as mulheres são sérias. Então, às vezes, para a gente assumir alguma coisa na nossa vida, a gente vai lidar com as nossas questões familiares. Então, aqui. O que eu estou querendo dizer? Que a gente não caminha sozinho, que a gente tem traços da nossa família, por pertencimento, por lealdade. Minha irmã não faz isso certo, mas sabe, ela é minha irmã. A gente dá um desconto e joga embaixo do tapete e não vê aquilo na realidade. Isso traz problemas, vão trazer dores, podem trazer doenças físicas, que isso que me levou, né, da fisioterapia até chegar à medicina chinesa, aromaterapia, florais e constelação, né? Mestrado na psiquiatria para entender esse negócio de corpo, por que tudo era, na verdade, junto. Então, quando eu estou olhando para mim, eu não olho para mim sozinha. Eu vejo em mim, através de mim, está toda a minha família. E a minha família, que é de sangue, pertence a um clã. Quer dizer, quando você olha a árvore sua genealógica, além de você, seus pais e tal, tem seus tios,
que casaram com não sei quem, tiveram... Então, esse é o clã, entendeu? Que é maior que a sua família nuclear, vamos dizer assim, né? E a gente tem influência de todo mundo. E ele foi percebendo coisas importantes, essa lei, como a lei da amorosidade, do amor não é passar a mão na cabeça, a hierarquia, que é a questão de quem veio antes, deve ser honrado, não, independente se você concorda ou não com o que o teu avô fazia, ou com o que o teu pai, ou as falhas da sua mãe, que você sentiu, independente disso, continua sendo sua mãe, continua sendo seu pai, e através dele é que a vida chega, deles todos, é que a vida chegou até você. Então, honrar pai e mãe, ou outros ancestrais, desculpa, tem a ver com esse lugar de quem veio antes e de que a vida chegou para você através deles todos. Então, se um não tivesse tido com outro amante, não tivesse uma coisa, matado não sei quem, o outro tivesse não sei que lá, então você sai do julgamento e entende que você está aqui e você vai agradecer porque você está aqui. Mas isso não quer dizer concordar, mas quer dizer, chama-se assentir, quando você entende que isso aconteceu de verdade. Isso aconteceu lá atrás. Fala. Uma pergunta, por exemplo, mas grande parte do que a gente traz também é inconsciente, não é isso? A gente traz muito desse comportamento que veio dos nossos ancestrais, mas que a gente também não faz ideia. Não é verdade? Porque assim, verdade. Uma coisa é você falar assim, eu tenho isso muito parecido com o do meu pai e da minha mãe, da minha avó, talvez até, né? A gente chega até avó, bisavô, sei lá. É mais difícil. Mas assim, se a gente imaginar, né, essa árvore que é lá atrás, então eu acho que isso que é o grande desafio da constelação, não é esse? Que são os comportamentos que a gente não imagina que os nossos ancestrais pudessem ter também. Exatamente. Estou certa? É isso? Isso, é isso mesmo. Então, a maioria dos componentes, vamos dizer, das coisas que a gente herda, a gente não sabe o que é e é inconsciente. Então, vamos supor que você herda, você talvez já tenha ouvido falar que a gente herda todos os DNAs de todas as doenças. Por que num acontece e no outro não acontece? Né? Tudo está guardado no nosso inconsciente. Então, e como que é uma primeira chave para você entrar dentro dessa visão sistêmica, aquilo que não vem para o consciente, aquilo que você não percebe, para você pode ser que nem exista. Mas só que está lá. E como que você faz para ligar essa chave? A primeira premissa seria não julgar. Se um pesquisador, você vai pesquisar qualquer coisa, e eu falar, isso aqui eu já sei, não vai dar certo. Né? Você não sei o quê? Isso presta, isso não presta? Não vai dar certo. Então, através do não julgamento e da observação, a gente sente que existe um campo de informação. Então, os sistemas, eles têm um campo de... Você já, por exemplo, estava pensando tanto no fulano que eu não vejo há anos, topei com a pessoa. Batata, Não, isso acontece direto. Impressionante. Com a gente também. Entre nós, mãe, irmã. Mensagem, absurdo. né? Às vezes eu tô mandando uma mensagem para ela, tava te mandando outra. Então, esse é um campo de informação que você não vê, mas sabe que existe. Hoje a gente está cheio disso, ó. A gente sabe que existe. E a gente sabe também que se você digitar um número diferente, você não vai falar comigo. Então, existem códigos. Umas frequências, né? Exatamente, frequências, falou tudo. Então, a gente, é como se fosse uma malha entre nós e toda a nossa ancestralidade, a gente tem uma comunicação que fica guardada no nosso inconsciente. Por isso, quando a gente aciona de algumas maneiras, a constelação ela não é um método. Ela é um instrumento que acolhe como assim, mais próximo é de uma, no meu ver, de uma filosofia, de um modo de viver, entendendo que a gente está nessa situação de comunicação e que a gente muitas vezes está emaranhada em algumas situações dos antepassados, coisas, por exemplo, que foram mal resolvidas, um luto que não foi feito, por exemplo,
alguém que foi... Eu tenho uma das minhas bisavós, ela foi roubada da Itália, ela foi sequestrada e veio para cá. Então, durante muito tempo, a gente não sabia de que a nossa árvore parou lá, na bisavó, porque não sabia da onde ela tinha vindo, né? Então, quando a gente vai ver dentro dessa árvore genealógica, a gente poderia estar falando em psicogenealogia, que é o nosso próximo artigo, que vai sair. Muito legal. Né? A gente estaria falando das afinidades que podem existir dentro de uma árvore genealógica. Então, você estava me falando, a maioria das coisas que a gente sente, quer dizer, a gente pode nem sentir, mas tem coisa que a gente sente e não sabe que é do nosso inconsciente. Você não sabe, então hoje, ou a partir de hoje, a gente sabe que existem vários campos, chamam-se campos mórficos. Por exemplo, tem alguns nomes, mas vamos usar o campo porque ele tem uma forma, ele tem uma frequência, a gente não vê, mas a gente sabe que existe. E algumas pessoas sentem esses campos de comunicação. Então, entre a gente, as nossas colegas, entre os funcionários, tem um campo, entre colegas é outro campo, entre os seus familiares nucleares e entre o seu clã também. E, às vezes, então, você é pertencente a vários campos. E por isso que, às vezes, alguém lá de longe, o que aconteceu na hora do almoço. A gente almoçou com uma pessoa que eu conheci o companheiro dessa pessoa. E não tinha nada a ver, a princípio, aquilo e aquela outra pessoa tinha a ver comigo. Né? Então, são campos de comunicação que, por uma ordem, que eu tenho a impressão que é de algo maior, a gente vai se encontrando, que é como eu me sinto aqui com vocês e na revista. E deixa eu te fazer uma pergunta agora, saindo um pouco desse tema, mas até sobre a coluna que você escreveu dos sais de banho na época do Egito. Essa aqui, né? Deixa eu mostrar. E que a gente estava conversando sobre isso até, de se distanciar do corpo, que na época eles entendiam, né, que tinha uma concepção do corpo invisível e visível. Sim. E a gente se distanciou disso. Sim. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Ok. Vamos emendar uma coisa da constelação com o Antigo Egito. Tá. Talvez porque eu trabalho com o corpo, a partir do corpo, da fisioterapia, da dança, né, eu vejo que a gente está inscrita no nosso corpo, na postura, nos gestos, na pele, né? Que quer dizer? Que isso quer dizer? Que as sensações, elas estão presentes no nosso corpo. Se eu falar para você, lembrar de uma situação que foi muito difícil para você, provavelmente você vai ter uma manifestação. Você pode nem me contar, mas dá um negócio e você sabe localizar. E talvez você sabe dar nome. Eu senti um nó na garganta. E quando eu falar para você, olha, lembra de algo que te deixou... Você também vai ter uma manifestação no seu corpo, que seriam sintomas, a gente pode colocar nisso. Quando eu penso naquela pessoa, me dá até um negócio aqui, me dá arrepia as costas. Né? Dá uma aversão, que são sintomas. O que eu estou falando? Que é uma situação que não é visível, vamos supor que é uma coisa que aconteceu, né? Mas que ela vem para o visível, para o seu corpo físico. E a gente eu gosto de usar o corpo como guia nas sensações quando a gente vai descobrir por que eu tenho uma doença, por que eu ajo de uma maneira, por que eu não consigo terminar esse relacionamento, por que eu vivo tropeçando na minha vida, por que minha parte financeira, algum conflito ali, o seu corpo vai ajudar a indicar aonde está isso no inconsciente. Pode parecer estranho, mas é verdade. Isso acontece. E o que acontecia? Eu, enquanto fisioterapeuta, comecei a me envolver com a dança do ventre egípcia, porque tem nos papiros, nos registros, nos livros dos mortos, como que as sacerdotisas faziam essa dança lá, até 6.000 anos antes de Cristo. Meu Deus, já pensou isso? Não. Ter esse então, registro, a gente tem registros, nos registros rupestres, até de 10.000, 10.500 antes de Cristo. A gente tem registros. E como que, no caso da dança, uma dança milenar, chega até hoje? Pois é. Então, para mim tem um sentido, né? O sentido da fisioterapia é que tem muitos movimentos, a gente tem os mesmos músculos desses nossos antepassados, mas muitos a gente não usa mais.
Se eu fizesse aqui a dança da serpente assim, a gente ia ver que no nosso cotidiano, a gente não sai por aí. Se fazer aí, Não. se fizer isso, aí vai fazer ela louca mesmo, né? Tá precisando de um tratamento, né? A dança da serpente, que é dos animais, a dança do macaco, são músculos que ficam esquecidos. E aí a gente podia ter uma outra conversa, um outro momento. Mas dentro disso, quando eu estava lá na fisioterapia, que eu achei nessa dança, e é uma dança que trabalha muito o assoalho pélvico, e que eu podia tratar as mulheres que não precisavam de um atendimento individual. Então elas iam para o grupo e eu comecei a entrar em contato com professores, fui para os Estados Unidos várias vezes, ter aula com egípcio, na França, tudo para entender direito esse universo, o que poderia ter a ver com o meu trabalho. É uma dança que trabalha o nosso corpo de energia, tudo. E aí eu fui estudar aromaterapia. Aromaterapia tem uma das origens antigas, é no Egito. Então, a gente... Não sei se você lembra de uma época que usava casquete, que a gente ia num casamento e tinha um chapeuzinho pequeno. Sim. Então, casquete, na verdade... Casquete, na verdade, é do Antigo Egito. Então, dentro de um potinho, você fazia um bálsamo. Ah, é? É. Você era careca, porque todo mundo no Egito era careca. Sim. Por causa de piolho, de doenças, do calor. E quando você ia dançar, você colocava uma peruca. Em cima da peruca, você colocava esse potinho, que a gente chamou de casquete, junto com óleos essenciais. Nossa. Aquilo derretia no seu cabelo, na sua peruca, e exalava. Olha isso. Aquelas moléculas aromáticas, e você causava um certo efeito nos banquetes e tudo, ou, antes ainda, dentro dos rituais. A gente primeiro dançava só em rituais para as deusas, em especial para Ísis. E nisso, a gente que era ligada à religiosidade, hoje não precisa mais ser mais sacerdotisa para fazer pra tudo dançar, isso, nem para dançar, nem para mexer com aroma, nem para fazer sais. Mas eu fui encontrando registros de receitas de sais de banho. E comecei a fazer uma vez por ano. E aí, esse ano, resolvi formatar isso e ficou na revista com a receita, e depois a gente fez uma oficina. Eu participei dessa oficina, Você foi participou? Incrível, foi incrível, foi muito legal. Foi muito legal. Então, e é uma pasta, é uma pasta que aromaterápica com as ervas, tem ervas que a gente usa hoje que já eram usadas por Cleópatra, tem registros dos sais de Cleópatra. E inclusive estão aqui, que eu fiquei aí. olhando, eu fiquei já aqui, ó, de olho. É uma ela delícia, não era boba, né? Vamos combinar. Ela não era boba, né? Não era. Tinha mulheres muito sábias. E a Cleópatra que fazia os sais dela. Ela que fazia, com a magia dela, com os rituais e tudo, ela que fazia. E usava muita argila do Nilo e tal. Bom, então, e para o antigo egípcio, a gente tinha 2 corpos. Um visível, que é o físico, e um invisível, que a gente depois classificou em mental, emocional, energético, espiritual. Né? E para eles, aquele corpo visível, que não era bem cuidado, queria dizer que essa pessoa não cuida bem do invisível. Quer dizer que o corpo físico, sempre visto como uma manifestação de tudo que não se vê, que para a gente pode ser um inconsciente, e que pode ser de estados. Sabe quando teu amigo chega e fala assim, você tá triste? Aí você fala assim, não. Imagina. Ótima. Né? Porque tá na cara. Né? Para quem é sensível, é claro que tem coisas que a gente não percebe. Mas respondendo a sua pergunta, né? Isso acontecia, não sei porque há 6.000 anos antes de Cristo, a saúde e a beleza já caminhavam juntas. E se alguém me vê logo no início do Facebook, essas coisas, eu vou escrever isso. Que saúde e beleza caminham juntas, que era uma coisa meio assim, isso trabalha em um hospital, então uma seriedade e uma conduta, que coisa de dança do ventre,
de aromas, é uma coisa que há algumas décadas não tinha uma ligação. E isso me perturbou muito durante a minha vida, que eu me sentia despedaçada. Eu escondia uma coisa, até que virou capa de revista e não deu mais para não deu mais para esconder essa coisa da arte. Mas eu vejo e acredito que beleza e saúde caminham juntos e que o nosso corpo é nosso guia. Quando você fala beleza, fica uma contradição na minha cabeça. Porque devem ter pessoas que são belíssimas e que não estão bem com o corpo. Então, o que é essa beleza? A gente tá falando do quê? Uma pessoa maquiada? Ou a gente tá falando da arte? Né? O que é essa beleza? Isso me pegou. Porque deve ter pessoas que são maravilhosas, mas que por dentro, talvez não. Como que tá é bom, isso? é só abrir o Instagram. Perfeito. E ver a vida maravilhosa de todos, de todo né? mundo, que quando você olha, você sente um lixo, né? E sem filtro, né? Você fala, meu Deus, sem só filtro, assim, sem né? filtro, né? O sem filtro já é algo fake, né? É o seguinte, vamos pôr na seguinte prateleira. A gente pode pôr várias prateleiras aqui, né? Que a gente tem máscaras. Várias. Vamos dizer que eu passei um infortúnio hoje para chegar aqui. E que no caminho eu estava bufando, que eu queria chutar o pau da barraca. Mas se eu souber que quando eu entro aqui, eu abro uma outra coisa que também existe em mim e vou deixar para chutar o pau da barraca, se for o caso, depois. Então, pode ser que eu vista uma máscara para estar aqui. Quando eu vou atender uma pessoa, gente, alguém quer saber dos meus problemas? Ninguém quer saber. Então, quando você fala assim, olha, você é uma boa ouvinte, ou não sei o que lá, porque eu abro esse canal, deixo um pouco as coisas de lado e algo que existe dentro da minha natureza, quiçá, que eu herdei de não sei quem, né, isso me nutre e me alimenta. Se eu sei, quando eu ponho uma máscara, vou gravar, a luz não tá boa. Vou pôr o filtro tal. Eu sei que eu não sou isso e eu sei que eu estou usando uma máscara. Não tem problema. Tem problema? Mas se eu achar que eu vivo, e se eu encaro isso como uma contradição, se eu acho que eu vou me sustentar com uma máscara, eu não sou a máscara. Eu estou usando isso. E depois eu vou tirar a máscara. Então, resumindo, seria, desculpa te cortar, mas seria assim, aquela beleza, vamos dizer, interna, uma beleza interior, é um conhecimento interior, talvez, mais amplo, a de gente, si própria, o que entendeu? é essa beleza? Ou são os cuidados que a gente tem com a gente? Como entender isso, né? A gente pode ir para a Idade Média, para o Descartes, quando ele começou a classificar e separar tudo em caixinhas. Por que a gente acha que é separado? Por que tem dias que você não passa batom e você acha que você está maravilhosa? Por que tem dias que você desce o armário e nenhuma roupa, você se acha sem roupa? Por que a gente separa, então? Não, a gente pode não separar mais, mas a sua beleza linkada a seu bem-estar é completa. Quando tem pessoas que são muito bonitas, mas que são plásticas. Tem moças que dançam a dança do ventre belíssimas, tudo correto, tudo maravilhoso, mas é algo vazio, que não tem borogodó, algo vazio. Falta, né? Isso. Essa falta, mas é misturado, misturado. Você me fala um dia que você estava feliz e igualmente feia. Difícil, não dá, né? É difícil, né? Não dá. E talvez nesse dia você não tenha conseguido disfarçar. E aí você ouve alguém falar uma desgraça e você ainda está rindo. Porque você está lá na felicidade. Tão bem, você está tão bem. Aí vai ter que achar um mais ou menos, né? Abrir a escuta e guardar essa sua potência. Né? Respondi para você? É para se pensar, né? Mas sim. Sim. É uma grande estado, reflexão, né? uma forma de ser, eu não sei, alguma coisa assim, né?
Então, o que a gente aprende na nossa visão ocidental, e muito a partir de Descartes, todas as ciências, elas existem, ele foi um divisor de águas, e é isso mesmo que se faz, se classifica. Mas a gente se separou, a gente se disjuntou do nosso corpo físico com aquilo, com toda a nossa questão que a gente não vê, que fica no inconsciente, a gente se separou. No mundo ocidental. No mundo oriental é melhor, né, nessa parte. É mais junto. A espiritualidade é junto, com até a maneira que você se veste. E eu acho, um parêntese também, que eu acho que a gente está tão nessa via separada, até pela rede social mesmo, né, que a gente comentou, dessa questão da beleza a qualquer custo, vamos dizer assim, né? De um filtro, de uma plástica, harmonizações, né? Harmonizações absurdas, né? Então, tudo bem. E assim, eu não julgo, mas é que... Chegamos a este ponto, né? Exatamente, chegamos a esse ponto. Então, o que eu quero dizer, quer dizer, a gente está buscando muito essa espiritualidade. Eu acho que a humanidade está voltando para essa gaveta. Você pode ver que a maioria das pessoas mais maduras ou mais vividas, não sei se seria esse o termo, mas talvez até com um olhar um pouco fora da caixa, perceberam o quanto a espiritualidade é importante nesse momento, para que a gente não seja impactada. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu percebo isso. Com as pessoas que eu falo, a grande maioria buscando a espiritualidade, buscando esse bem-estar de uma forma mais unificada, né? Que não é só o corpo físico. Então, você vê, né, as atividades, quantas atividades as pessoas estão buscando para se apaziguarem, para ficarem mais relaxadas. E aí a gente entra até na questão da urgência, que eu acho que é uma outra pauta, que eu acho que você ia até fazer pergunta, mas dessa questão do slow living, que você escreveu muito bem, e a gente discutiu até essa pauta, porque eu acho que ela é muito atual. E eu sinto, e eu falo porque, assim, muito da revista, do conteúdo que vai para a revista, e você sabe disso, a gente discute, eu discuto muito com os colunistas, porque são coisas que eu vivo, ou que eu enxergo de alguma maneira, né? E essa pauta da urgência, de a gente ter um tempo para a gente, seja ele qual for, sabe? Eu estava ouvindo um podcast, não era sobre isso, mas a menina falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim: eu trabalho tanto, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, e depois segunda, terça, quarta, e eu fico na correria, achando que o meu objetivo é ter uma vida mais tranquila. E aí eu me parei e falei, eu não tô conseguindo ter o meu objetivo, eu tô ficando cada vez mais cansada, trabalhando cada vez mais. Parece que existe um objetivo na nossa cabeça, que é, eu vou trabalhar para conseguir coisas, né? Então é um conforto, é educação, é bem-estar, é família, mas a gente se perde nessa correria. E aí, quando eu vi você escrevendo sobre o slow living, eu falei, é isso que eu busco, mas eu acho que é isso que eu não consigo. Idem. Não é? Antes de você falar, é possível mas é isso que a gente discutiu. O que a gente faz, né? O que a gente faz, entendeu? Porque é uma contradição no mundo de hoje. É o que ela falou. Ouvindo vocês, passam tantas coisas na minha cabeça. Essa ainda, enquanto beleza e saúde, essa coisa caricata, né? Um dia no casamento, a filha da minha amiga falou assim, Tiliana, elas são todas parentes? A gente ri, mas é uma desgraça. Foi o melhor, meu Deus, a melhor observação de alguém. Descreveu. Que é uma massificação. É uma massificação. Meu Deus. Aí tem umas mais ou menos, que é o tipo eu acho, né? Que eu vou lá, faço um botox e tal, porque eu não quero ficar... Porque a nossa longevidade está também, aumentando. claro. E a gente tem uma síndrome de viver sempre jovem.
Isso é outra coisa, né? Como é que faz o luto da juventude? Porque eu não sou mais jovem. Nem eu. Né? Como é que faz esse luto? Que é um outro... É outro assunto. outro assunto tema. muito, muito importante, né? Mas a gente saindo dessa situação de caricatura, porque aí vira tudo caricatura. A felicidade e tal, né? A gente vai para em especial depois da pandemia, a gente não fez luto de pandemia, a gente não fez luto a gente não sei, talvez você tenha feito, mas a maioria de nós não fez o luto da nossa vida antes da pandemia. E a gente ficou, durante a pandemia, a gente teve uma aceleração do desenvolvimento da informática. A inteligência artificial vem com tudo, não dá para mais, já ninguém vive sem mais. Então, é um avanço muito grande para coisas que a gente nem se despediu ainda. Isso pode ser um fator de gerar uma ansiedade muito grande e de você ficar, porque quando você fala assim, eu trabalho, não chego lá, sabe o coelho com a cenoura na frente? Que não chega. É uma esteira, né? Você tá com uma esteira, igual o hamster. Igual o hamster. hamster na roda, né? Exato, eu sou total, eu também. Quando ele cansa, assim. ele cai da roda, aí depois ele olha e fala, eu vou pra roda. Né? Tô acostumado, eu vou lá, né? Então, quando a gente fala em slow living, que é uma coisa que eu até queria ter gravado depois da matéria, que é sobre slow living, viver mais devagar. Uhum. Mas qual é o seu ritmo? Achar o seu próprio ritmo. Então, eu sou mais acelerada para fazer tais coisas. E tem coisa que eu não sou. Eu não faço direito. Por exemplo, se eu for na cozinha, pode parecer uma coisa boa, mas veja, se eu estou na cozinha e entro para fazer uma coisa salgada, eu não preciso ter nada. Eu vou abro os armários, eu invento um negócio e aquilo pega e aquilo sai, fluiu. Flow, né? Muita gente fala agora. Se eu for fazer um doce, eu preciso de receita. Então, às vezes, eu vou precisar de mais tempo e vou ser mais lenta para fazer isso. Mas eu quero fazer o doce. Hoje eu não posso. Mas o que da sua rotina você pode achar o seu ritmo? Porque, às vezes, nisso de estar sempre atrás da cenoura, o resto não existe. Você está... um amigo me fala assim, é porque eu tenho hiperfoco. Eu falei, sei. Tá. Completamente então, maluco. Não, hiperfoco. É que eu tenho hiperfoco, vou direto e reto. Isso está tudo destruído, está tudo desbarrancado redor, né? Ao seu redor, né? Então, isso de desfrutar. Se você está numa situação, eu tenho que entregar matéria. Opa, não me coloca. Tem o deadline ali, ó. Deadline. Não, pior é que, né, revista e mídia é uma loucura, né? Mas é uma urgência você que a gente passa eu vou falar com o médico de um paciente que eu preciso entender melhor, eu tenho que ter um tempo, talvez eu tenha que deixar coisas de lado. Mas eu posso, em um outro momento, quando eu vou degustar a água, eu falo, vou tomar água, eu não preciso parar meu mundo. É um hábito que a gente talvez tenha perdido de desfrutar. Por exemplo, a gente está aqui agora, eu posso estar percebendo minhas sensações corporais. E isso eu treino muito com os pacientes. De você numa reunião, num desafio de um relacionamento, colocar atenção no que seu corpo está sentindo. Aonde que ele tem? A pessoa fala, me deu bem-estar, ou me faz refletir, ou então me dá um frio no estômago, ou então me dá aquela raiva. Eu falo, vou comer esse fígado desse fulano. O seu corpo está falando, e esse contato, eu acredito que faz parte do slow living, que é a consciência que você fala. Qual é um caminho? Consciência corporal? É verdade, consciência de si e dos seus limites também. Ainda não estou preparada para resolver isso. Ainda Nossa, não é hora. Mas é difícil, né? Você, por exemplo, eu me coloco nesse lugar, porque assim, eu vou dar um exemplo de ontem, tá? Que é um bom exemplo. A gente tinha um podcast, a Lê sempre me ajuda muito na questão ela é muito organizada. Eu sou muito mais viajante, eu acho. Eu sou aquela lúdica. Então, tipo, se eu viesse aqui sem pergunta e vamos que vamos. Mas ela é super organizada, o que é ótimo. Ela me, coloca no lugar. Mas, assim, tinha uma demanda absurda ontem da revista, porque a gente está fechando a edição, certo, né? Tô atrasada, sempre atrasada. E aí tem um evento de GV Business, não sei o quê,
e demanda de cliente da Tudo On, porque nós temos uma agência de marketing digital. E a Lê me passando algumas coisas, porque nós estamos montando também o nosso escritório em fase final, porque a gente tem uma data de inauguração. Slow living. E aí, eu tô falando isso porque essa noite, para mim, foi absurdamente agitada. Eu não conseguia dormir. E eu sou ótima de sono. Eu sou ótima, entendeu? Eu sou boa de cama. Sou aquela que deita e desmaia. Capota. E eu senti essa sensação. E sério, eu falava, eu preciso desconectar. Eu preciso. Aí eu pensava assim, nossa, mas amanhã eu preciso acordar muito cedo, porque antes de ir em tal compromisso, que eu tinha uma consulta médica, que eu já desmarquei 2 vezes, e dessa vez eu falei, não vou desmarcar, eu falei, eu preciso resolver algumas coisas. E eu pensava, eu não anotei. Eu deveria ter anotado, porque eu vou esquecer. E isso ficou à noite. E aí tem cliente, tem colunista, tem a estagiária, tem a sua filha, tem um monte de coisa. Exatamente, que fora tá, a casa, né? Então, que você tem lá seus... É. Então, é um senso de urgência que é assim, por mais... Parece que é um tsunami, e que você quer sair desse tsunami. Você fala assim, eu vou voar daqui, mas eu não consigo, entendeu? Porque esse senso de urgência é absurdo. Então, é isso que eu tento praticar, através do exercício físico. De final de semana você desconecta, Tento, né? Tem pelo menos esse momento de respiro. E eu não sei se vocês têm isso. Vocês sentem isso também? Então, já foi pior. E aí eu vou fazer uma pergunta pra ela, que ela é especialista, que é assim. Não sei se eu vou embora, eu me vi assim. Teve um momento que eu me vi igualzinho você tá falando, e essa coisa da ansiedade pra dormir, e começa a ter já tive ataque de pânico, enfim. E aí, eu fui pra terapia, e é assim, você tem que escolher pra onde vai o seu tempo. Então, aí foi a resposta que veio pra mim, que pra mim funcionou, que é assim, então, eu quero fazer o meu mestrado, eu tenho minha agência, eu tenho meu Instagram. E eu dou conta disso. Ah, mas surgiu um negócio, não sei o quê. Então, calma. Como é que é uma organização mental que te ajuda a viver a sua agenda, que te ajuda a dormir melhor à noite. Só que acontece, Eli, e aí eu me identifico com você, nós recebemos muitos convites, nós somos chamadas para projetos muito incríveis e a gente quer também viver. Então é essa balança do o que eu vou falar não agora, se eu também quero fazer tudo. A gente vive esse destempero, né? E causa essas coisas na gente. Eu tenho também. Eu vivo assim também. É muito louco, né? É muito louco. E então, para mim, essa questão do slow living realmente é uma meta. Eu digo diária, digo até por um tempo, né? Então eu digo assim, poxa, eu vou fechar a edição, eu vou tirar 4, 5 dias e vou pra praia. Porque é um objetivo meu, né? Porque lá eu consigo me desconectar. Eu adoro o campo também, mas a praia, para mim, tem um fator que é o mar, que ele me revigora total, né? Total. Ai, natureza. Eu amo. Então, mas é isso que eu tô dizendo. E eu sinto que as pessoas desse nosso momento, e eu falo até da minha filha, que tem 26 anos, mas assim, que ela também tem isso. Porque é tudo muito urgente. E aí a gente fala das pessoas, aí a gente já entra num outro campo, que é essa coisa de não ter o mínimo de paciência, né? De aguardar uma mensagem, por exemplo. Hoje você manda uma mensagem de WhatsApp, eu já tô vendo aqui, sério, deve ter chegado aqui umas 30 no mínimo. Se eu não respondo, né? A vontade era pôr um banner. Estou ocupada. Estou num podcast, eu não posso atender. Já avisei minha família toda, entendeu? Porque para mim eles são fundamentais, né? Principalmente filha. Mas assim, entende? A dificuldade disso, de como que eu, depois do podcast, eu vou falar, não vou nem olhar. Eu não vou nem
Tô nem aí. Você tem compromissos, né? Você Entende? tem responsabilidades. É complicado. Não é muito E a gente fica nesse difícil ciclo. isso? Volta pro hamster, volta Então, pro hamster. É assim que eu me sinto. Porque eu falo, eu vou tentar, mas não consigo. Uhum. Eu não consigo. Então, tudo não dá mesmo. Né? A primeira frase que me vem na cabeça pra gente, quando tá nessa roda viva, né, é que tudo não dá mesmo. Agora, se isso incomoda muito, quem que disse que vocês têm que fazer tudo? Quem que falou? Então, vamos agendar uma constelação para ver de onde isso vem. Que padrão, A culpa é de quem aí atrás, hein? que padrão é esse de alguém? Quando a gente fala que é a lógica da crença. Eu creio que eu preciso dar conta de tudo. Eu creio. Por quê? Porque o nosso tempo, mesmo que a gente queira que ele seja elástico, ele não é muito. A hora ainda tem X minutos ali, né? Então, se você pegar o seu planner, você vai ver onde cabe. Então, não me venha com essa que para tudo eu digo sim. Quando para tudo eu digo sim, como se fosse para tudo eu digo não, né? Tanto faz. Uma coisa ou outra é um padrão. Você está falando assim, que o nosso padrão, o padrão de muitos de nós, é querer, porque a vida é uma delícia mesmo. Tem um monte de coisas. Para mim também chega um monte de coisas que eu gostaria. Mas teve uma hora na minha vida que eu falei assim, por que eu preciso ser boa em tudo? Por que eu preciso dar conta de tudo? Quem que falou isso? Normal, assim, dentro dessa visão sistêmica, a gente pode deixar corporificar aonde isso tudo começou, né? Que é isso daqui, não começou com você. Uhum. Então, um padrão dificilmente começa na gente. Eu ainda não vi, nem li sobre que começa nessa pessoa. Começou antes. Aonde? No que se chama a lógica da crença. Para alguém, aquilo foi vital. Teve alguém ou alguéns na sua família que teve que dar conta de tudo para sobreviver. Ou, para sobreviver, a família precisava sobreviver. A gente vai ver vários filmes que tem isso, daquelas mulheres, daqueles homens que trabalharam até morrer. E os imigrantes, né? Se eu pensar Sim, que eu precisa ir venho longe, de uma né? família italiana, né? Que chegou tá aqui com uma tentando a mala. vida, Não, né? exatamente. Com uma mão na frente, outra, né, atrás, com uma malinha, trazendo a família e falando, a gente vai ter que dar certo aqui. Então, você imagina, claro. Então, hoje a crença seria, para dar certo, eu preciso fazer tudo. Só que tudo não cabe. Isso. Por quê? Porque aquela crença já não serve mais para agora. Agora, a gente está entrando numa outra história de que vê que as irmãzinhas da plástica não nos atendem mais e que a nossa chance de viver mais tempo está aumentando, mas você quer viver como esse tempo? Então, chegam, sei lá, muita gente tem mais de 90 anos em relação a décadas atrás, mas qual é a qualidade de vida que essas pessoas têm? Elas se prepararam para chegar aonde elas estão? Como que a gente está se preparando hoje? Você me desculpa, não é se matando. Entendeu uma ilusão que tem aí no meio? Então, quando numa constelação, por exemplo, a gente acha da onde veio isso tudo, a gente começa a deixar esse padrão descansar. Imagina que é uma energia, você sabe o esforço que você despende para dar conta de uma ilusão. Por quê? Se isso é isso que vocês estão colocando, se você tem uma agenda X e que você abarrota, ela começa a inchar, porque tem muita coisa, é uma ilusão de que você vai dar conta. Além de você despender uma energia enorme, você não dá conta. Deu para entender um pouco? Sim, isso. total. E aí, outra coisa. Fala. Oi, não, vai, por favor. As atividades, a maior parte do tempo da gente, a gente passa trabalhando. Então, por que não escolher a maior parte desse tempo se divertir? Não fazer trabalhos em que você não se divirta. Aí eu vou fazer um parênteses. Pois não. Porque aí eu acho que a gente faz o que a gente curte.
Então, verdade. isso. Então, E isso é um ponto a favor, vai. Isso é um ponto a favor. Mas é que também não é... A gente talvez esteja no excesso, vai? Então, Né? é Vamos isso. pôr na balança. É isso. Mas a gente se diverte. Mas a gente se diverte. Mas acho que é num excesso. Não precisa se divertir tanto. É isso. Vamos ser mais ponderadas. Então, talvez não abraçar, talvez escolher melhor esse leque. Como que você pode escolher? Imaginando quem você quer ser daqui a 20, 30 anos. A gente menos. Então, a gente quer... Que isso? Eu menos. Daqui a 5 anos. Como é que eu, Eliana, quero estar com 70, 75 anos? Não, entende? Aí eu vou ver o que eu posso fazer hoje para alcançar aquilo. E aí eu já vou deletar um monte de coisa. Não Acho vai que dar. essa pergunta é fundamental, né? Esse questionamento é fundamental, né? Aonde você quer estar, aí você olha o que é necessário, o que eu preciso agora, ou não, né? Então, mas, Isso. Mas aí, agora eu vou levantar uma questão. Ah, sim. Pois não. Vou ser polêmica nessa mesa. Polêmica. Tudo bem. Eu concordo em parte com que nessa questão do planejamento. Por quê? Eu acho que... E eu dou também um exemplo pessoal. Eu tinha um planejamento X para essa época da minha vida. Tinha mesmo. De 10 anos atrás, eu diria que eu tinha um planejamento... Sou taurina. Você sabe como é o taurino. Eu não sou de escrever, mas de planejar absurdamente, tá? E eu tinha uma meta. E eu dizia, eu vou chegar nesse lugar em tal tempo, daqui 10 anos. Isso, de verdade, eu falava, eu me via nesse local. Que hoje eu olho e falo, meu Deus, a vida me levou para um local... E assim, eu me via nesse meu momento... sei lá, tipo, até morando, de repente, fora do Brasil, totalmente diferente. Desconectada, Eu nunca imaginei que eu estaria... Não, é sério. Não, imagina você desconectada. Mas assim, de verdade, eu achei que o meu caminho ia ser totalmente diferente. Não, eu não vou dizer totalmente desconectada, porque, claro, eu tenho uma essência aí. Mas eu digo assim, não nessa aceleração que chegou à minha vida. É muito louco. Mas acho que há 10 anos atrás ninguém imaginava que a vida ia ser assim. Então, né? Pandemia, internet... E é isso que eu tô querendo dizer. Que assim, apesar de a gente ter todo um planejamento, é isso que eu tô A vida é uma caixinha de surpresa. A vida... né? Que foi o que o Marcelo falou num outro podcast, o Marcelo Sampaio, que é bem a verdade. A vida, ela não é planejada. Não, a vida é um inusitado. É um inusitado, então, exatamente. Então, pera. Vamos tentar limpar essa coisa assim. Doutora. Existe uma vida que quer chegar para nós. Mas enquanto você fica... Porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. A vida não tem espaço para chegar, entende? Então, enquanto você se abarrota com todas essas tarefas, todas essas ilusões... Então, eu querer chegar com 75 anos, com 80, com 90, com autonomia física, eu quero chegar e com a cabeça mais ou menos boa, porque vai esquecer, porque tem um limite. As coisas têm um limite, pelo menos até hoje. O que eu preciso fazer hoje? Mas eu querer chegar... Não quer dizer, não tem garantia, porque eu não sei que vida que quer chegar para mim. Então, quando eu não... A vida, ela só chega quando você tem um espaço para ela. E se você fica toda hora pondo coisas, atropelada, ansiosa, e atrás disso, eu sei que vocês não se culpabilizam por isso, mas muita gente se culpa porque não conseguiu dar conta. E assume coisas com outras pessoas que vão ficar magoadas porque aquela pessoa não conseguiu chegar lá e falou que ia. Quando você está nisso daí, me fala que tem essa vida que quer chegar, que não vai chegar nunca. Essa vida é algo maior. A nossa vida como algo, o melhor do universo para nós. Bonito. É filosófico. Filosófico. Total. É filosófico e é real. Sim. É real. Não, Então, por exemplo, quando começou 2025,
A melhor situação, a situação mais aberta que a gente podia oferecer para constelar é pegar o paciente e ver que vida que quer chegar para ele. Porque, às vezes, a vida que quer vir não tem nada a ver com as suas metas. Ou com o que você vem fazendo. Da maneira que você vem fazendo. Às vezes a gente precisa se despedir de coisas. Veja uma coisa muito fácil da gente perceber. Não eu de verdade, tá? Mas assim, hipoteticamente, eu estou num relacionamento arrastado. Que eu tenho meus motivos, que eu tenho medo, que eu tenho, acho que não sei viver sem, que é uma grande mentira, porque se a pessoa era viva antes, vai continuar viva depois. Aquilo eu não encerro, enquanto eu não encerro, o que tem de novo não chega. Porque, inclusive, o novo pode ser até com a mesma pessoa, mas eu fico arrastando, entende isso? Uma parceria, por exemplo. Nossa, uma parceria, ou então eu estou naquele consultório, não vai para frente. Eu fico lá porque a pessoa é boazinha, porque eu me pondero, porque a minha vida é caudalosa, porque eu tenho que entregar isso, porque eu tenho que fazer aquilo, e eu vou arrastando. Entende o que é essa vida que quer chegar? Aí, quando você consegue dar o laço final, quando você consegue chegar no ponto e falar assim, então, agora não dá mais, aí depois você vai entender. Nossa, como minha vida melhorou. Não tem a sua amiga que aconteceu isso? Quem não tem? Foi depois. Não estou falando que divórcio é bom. Sim, mas foi depois, ou depois daquela sociedade. Uma transformação. Eu me abri para. Aí é que eu fui para frente, porque eu estava amarrada numa ilusão. Não, e aí entra a questão do medo. Eu ia falar isso agora, Sério? mano, porque eu sou taurina, eu não gosto de mudança, já falei isso 1000 vezes, e eu tenho medo. Como eu. Total. E o medo prende você de se desfazer, de encerrar. Muita terapia. O medo que é a verdade. impede a gente, né, também muito. E quando ele está fora do lugar, porque a gente precisa do medo para sobreviver. Para não cair, não sair pular da janela, por exemplo. Para não se meter numa fria. Aí seu corpo sabe. Aquele medo que você tem de fazer uma escolha. Nós temos uma escolha para fazer. E aquele negócio travou o seu estômago, ou é porque você não quer mesmo aquilo, ou porque é algo muito patológico. Você precisa tomar cuidado para, não, de todo jeito, o medo paralisa. E você ou pessoas podem viver a vida através dessa lente, com medo. Eu tenho medo, por exemplo, naquela família que todo mundo é funcionário público. Eu tenho medo de arriscar. Essa pode ser uma crença. Eu quero o pouquitinho de dinheirinho todo mês. Mas é fixo, né? Mas fixo. Vou garantir a segurança. Então, sair da segurança pode ser ruim para aquela pessoa. E para outra da mesma família, é tudo que ela quer. Porque ela não aguenta aquela vida, vendo a vida sair, passar pela janela, assim, porque todo dia é a mesma coisa. Então, vai depender. O medo, ele serve, sim, para nos proteger, mas o lugar dele na nossa vida, ele é pequeno. Né? Então, vem a pisciana, com ascendente Libra, viajante, paz e amor. Cabeça paz e lá amor. longe falar com a gente. Já me mudei de casa 12 vezes, e agora já estou pensando na próxima. Você tá brincando. Não, vamos reformar, vamos, né? Aquela pessoa aberta. A Nossa, mudança eu acho incrível isso, eu acho incrível. Você já se viu num lugar de mudar muito também? De não colocar o pé e assentar e falar, opa, peraí, tô fugindo também? Se eu tô fugindo... Não, eu já me meti em muitas frias. Muitas frias de querer, porque ao mesmo tempo que eu tenho essa coisa de que mudar é bom, não, mas me fala uma coisa, que mudança que teve na vida de vocês que foi ruim, que hoje em dia você se arrependeu? Nenhuma. E eu aprendi isso há pouco tempo, que teve uma grande mudança na minha vida, e eu falei, nossa, isso foi perfeito, foi a melhor coisa que podia ter, inclusive a nossa mudança. Nossa. Total. A gente ter se conhecido, ter criado coisas juntas e ter feito essa transformação juntas, isso foi fantástico. E eu olho e falo,
É maravilhoso, ainda bem que aconteceu, né? Então, mas demorou pra eu entender teve isso. medo, né? Eu também Teve tive. medo. Total, até porque eu já tinha tido outras sociedades e assim, sociedades, eu digo, parcerias, né? Assim, terríveis na minha vida. Então, quando eu também pensei, porque vem, né, essa história, é o que você falou da crença. Então, a né? gente tem uma É. crença, mas tem também uma... Espera um pouco, deixa eu refletir. E Isso. vamos analisar. Isso. Isso, acredito que seja saudável. É uma prudência boa, né? Mas o não sair é uma prudência. E também isso pode te ajudar a prospectar coisas lá na frente. Então, quais as consequências que isso pode ter ali na frente? Então eu moro, né, quando eu vou me mudar, eu não penso que aquela casa... Eu já fiz. Quando eu me separei, eu tinha que ter uma casa para morar com os meus filhos, porque eu não gosto de pagar aluguel, eu tinha que ter uma casa, mas eu sabia que essa casa ia ser provisória, porque era aqui na granja e quando eles crescessem, eles iam mudar. Uhum. E aí eu ia ter opção de ficar na casa ou não, mas eu me senti solitária, oi tucano, oi macaquinho, e todo dia a mesma coisa, eu trabalhava dentro de casa, consultória dentro de casa, Uhum. aí chegou uma hora que eu falei assim, agora você vai virar de aluguel e chegou uma hora, agora eu posso vender. Uhum. Tchau. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora vamos virar a página. Mas isso é um processo. Dá frio no estômago? Dá. E às vezes, para a gente mudar, dá até um cansaço antes. Você começa a pensar, né? Nossa, Mas isso, e aquilo, e a pensar. casa, e o carro, E as e a minha caixas. rotina, e as coisas. Nossa, Taurina, isso. então, Taurina é o que ela falou. É uma coisa de louco. E o pra pior é que a mudança. gente é meio preguiçoso. Então, só de pensar nisso, a gente já cansa e fala, deixa pra lá, sabe assim? Então, isso tem um preço. Né? E a vida mesmo vai mostrando que quando você mudou, na hora, a mudança ela é trabalhosa e despende uma energia. Mas nessa fase, se você sente que tem uma mudança em perspectiva, assim, você já foi até o final? Será que tem mais etapas antes de você mudar? Para você mudar, então pode ser que tenha etapas que você não tem certeza, você não sabe quanto você vai despender de energia, você não sabe se aquilo vai caber na sua agenda, você não sabe como é que é a outra pessoa, que você quer, a sociedade de vocês, na verdade, já tinha uma história pregressa de desafios, né? Esse é um novo desafio. Agora, normalmente dá mais certo quando a gente encerra as coisas que tem que encerrar antes de mudar. Uhum. Né? Então, vai encerrando essas etapas para entrar nos desafios da mudança. Né? Então, uma coisa vai indo até você decidir que isso terminou. Essa fase terminou. Essa fase terminou, vamos supor que terminou uma sociedade. Uhum. Tem a empresa para encerrar, tem isso. Você quer terminar agradecendo, você quer terminar comunicando aos seus clientes, agradecendo o espaço físico. Como que você gosta de terminar? Isso, agradecendo os clientes, dividindo os clientes. Como que vai ser aquilo tudo para daí abrir a nova sociedade? Né? Para abrir a nova sociedade, vai ter espaço físico, não vai ter? Como a gente vai se dividir? Então, é esse processo. Mas a nossa vida, ela vai indo mais ou menos assim ou não vai? Total. Como é que sai disso, né? Total. A não ser que você fique... Sim, ali, né? Ou E então aí? na mágoa, né? Na vítima. Porque nada dá certo. Nada dá culpa, certo. Isso. Você que é o culpado. Não isso. é. É isso. A vida é transformação, né, Eli? Ela é. E é um tecer. Você vê que meu sobrenome, Tessitori, é tecelão. É verdade. É aquele que faz tecido. Lindo. Aquele que tece. Sim, também. Né? Total. Então, é essa coisa de ir tecendo junto com as pessoas que estão comigo, aquelas que vêm para dançar, pegar a autoestima de volta, trabalhar o assoalho pélvico, as pessoas que vêm constelar, que quebraram o braço, que torceram aqui. E aí eu me vejo nesse lugar, né? Que a vida é um grande tecer. Tem um tear assim que você vai fazendo. Às vezes acaba a linha, às vezes você descobre um outro ponto, vai fazer um outro.
Às Nossa, vezes você que quer outra analogia cor, linda, né? né? Demais. Adorei. As cores, As o que você acha cores. que é bom, né? Uma coisa dá certo, outra nem tanto. É. Você fala, nossa, olha no começo saiu uma trombada aqui, né? Agora o meu ponto já está melhor, porque é isso É que uma dá. evolução, né? Então, se você passou por sociedades que te custaram, você já, isso que você passou já virou força. Sem dúvida. Então, é Você já quando... sabe olhar e onde eu vou, onde eu não vou, né? Sem dúvida. Exatamente. Sem E aí dúvida. você vai se abrir para o inusitado, que é o que eu peguei o pedacinho do podcast anterior, estavam conversando, que a vida ela é um inusitado, é um devir. Você não sabe o que vai acontecer, né? A gente está aqui se planejando, vai tentando seguir uma rota, né? Vai ali, é um roteiro, tem um roteiro, mas a gente sabe onde vai dar conversa, não sabe o que vai acontecer. Veja o nosso podcast. Não é Eu isso? acho que podcast foi feito para taurinos. Por quê? Porque te expõe ao inusitado. Né? Você tem uma... Você sabe que eu aprendi muito isso na psiquiatria. Eu fiz o meu mestrado na psiquiatria do Hospital das Clínicas com pacientes graves, psicóticos e de longa duração. Eles passavam por todos os andares, quando não dava nada certo ia para o nosso, que era na reabilitação. Meu Deus. Então, eu fiz um planejamento de RPG para eles, de ver se eu tratasse a postura, se contribuiria para uma mente melhor, para uma postura organizada. Uhum. Né? Vamos supor que essa é uma desorganizada e essa é uma organizada. Se essa postura aqui melhora a mente da pessoa. Bom, eu fiz durante 1 ano, não deu nada certo, eu rasguei, joguei no lixo, porque as pessoas com esse quadro não se permitiam ser tocadas. Como é que eu vou fazer RPG, puxar o pescoço, esticar o braço, respira, põe a mão aqui, não sei o que lá. Não deu nada certo, mas eu percebi que ali, quando a gente ia descobrindo, toda pessoa tem um talento. Enquanto aquele negócio da cozinha, e a pessoa mesmo com desorganização mental, ela tem um talento. E aí eu comecei a fazer uma terapia em grupo, em que envolvia dança também, e que elas iam trabalhando o corpo, descobrindo talentos. E aí elas mostraram que enquanto a gente exerce um talento, a gente se organiza. Então, enquanto você, nesse divertimento, que é o trabalho de vocês, descobrirem quais os caminhos que vocês fazem facilmente, entendendo isso como um talento. Isso organiza o nosso cérebro, organiza a nossa emoção. E aí você tem potência para liberar aquilo e fazer uma outra coisa, uma outra novidade. E daí eu fui percebendo com eles que, primeiro, eu tinha feito um protocolo para aplicar uma técnica. Rasguei e joguei no lixo a primeira vez. A segunda vez eu fiz um roteiro de atendimento, que não foi atendido, porque eu chegava no grupo e eu falava assim, o que nós vamos trabalhar hoje? Um falava assim, eu quero trabalhar pescoço. Não era no meu roteiro. E eu tenho a impressão que o podcast tem essa pegada, que é que você tem um roteiro que você às vezes vai, depois volta nele, mas é uma referência. Sem dúvida. É isso aí. Né? E vocês vão se expor a coisas... Cada pessoa que senta aqui, por exemplo, acho que traz... Muito. Não, traz novidades, muito conhecimento pra gente. De coisas que nem né? a gente também. Isso também mexe com a gente, né? De você se expor e pôr a cara a tapa. Total. Né? De falar assim, olha, para mim o preto no branco tá aqui. Agora daqui para cá também não sei não. Nossa, foi incrível. O nosso tempo acabou. Pois é. E assim, tava olhando aqui, a gente tinha tanta coisa a mais para falar. Com certeza vai rolar um outro convite mais para frente, porque são coisas importantes até. Mas acho que o que a gente trocou, o que a gente ouviu, o que a gente falou, foi muito rico. Eu só tenho a agradecer. Obrigada por ter vindo e participado. Também, querida. Olha, foi incrível. Eu não tinha dúvida alguma, sabe? Mas tá sendo tão enriquecedor, assim, as nossas conversas aqui no podcast, porque é isso que você falou. Por mais que tenha um roteiro, né? Essa troca, ela vai nos levando a outros, né? A outros caminhos e são orgânicos. São reais, são reais. sabe? E aí, muito legal. É muito legal, porque a gente se coloca também
né? Exato. Nesse teu falar a gente se coloca, né? Então, muito obrigada. Muitíssimo Foi obrigada. maravilhoso, tá? Foi maravilhoso para mim também. E eu vejo assim que esse momento a gente vai aqui no podcast, eu acredito que com outras pessoas também, você vai construindo, fica no entre. Aqui, né? Você tem uma proposta e aquilo as coisas que vão sendo colocadas vão construindo uma outra coisa. Total. Aqui, né? Aposto que quem ouve vai falar, isso, aquilo. E é construído a partir dessa presença. Não dá para pensar em outra coisa, né? A gente tem que ficar no aqui e agora. É isso, né? É isso. Minhas queridas, foi um prazer valeu. enorme. Vai ser muito bom estar com vocês de novo. Eli, conta pras pessoas, quem quiser te encontrar, conversar com você, se consultar, fazer uma aula de dança. Olha só. Pra onde que eles vão? Olha só, podem ir para o Instagram, que eu não sei se vocês vão colocar depois, que é eliana.tessitori. Podem ir para um WhatsApp, que é direcionado aí. Que esse é o anúncio com fotinho dela. Ai, que linda! Que tá o telefone do WhatsApp, esse aqui, né? Aqui, ó, 964560777. E lembrando que todas as matérias da Eliana que foram escritas para a revista Tudo estão no site. A gente tem todas as edições anteriores, PDF. Então é só entrar lá na Revistatudo.com.br. Isso aí. Bom. E tá ele tá lá. Tá lá. Obrigada, querida. Tá bom, Obrigada, Eli. valeu. Até a próxima, Beijo, gente. até. Tchau. Tchau.